Olá, muito boa noite para todos em mais uma das nossas reuniões públicas aqui online da nossa Associação Espírita Consolação e Vida. Hoje, com alegria muito grande de receber aqui meu irmão do coração, José Helene Faria. Seja bem-vindo e teremos a oportunidade de ouvi-lo dentro de instantes. Ele que da mesma forma que eu, começamos ainda na infância na União da Mocidade Espírita de Niterói. Hoje, ele tem atividades no Lar Frei Luís, na cidade do Rio de Janeiro, e que hoje vai nos trazer um tema à luz do seu entendimento como professor, arquiteto, e baseado nas obras em que ele foi buscar essa temática. Então, vamos à leitura da nossa página, vamos buscar aqui no livro Antologia Mediúnica do Natal, das Mãos Abençoadas, de Francisco Cândido Xavier, uma psicografia do Espírito João de Deus, intitulado Na Noite de Natal. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Vamos então com o nosso pensamento levado a Jesus, agradecermos a oportunidade desse instante, rogarmos a presença amiga dos benfeitores espirituais, envolvendo-nos, amparando-nos, sensibilizando-nos o coração nesta quadra do Natal, na recordação viva e inesquecível do querido Mestre Jesus, que possa, no recesso dos nossos lares ou em tantos outros lugares onde possamos nos encontrar, nos envolver, nos amparar, permitindo-nos aquilatar o entendimento em mais esta oportunidade. Com a palavra, trazendo-nos Jesus entre os essênios. Seja bem-vindo, José Helene. Obrigado. Boa noite a todos, os irmãos da Associação Espírita Consolação e Vida, na cidade de Águeda, Portugal. E eu fico muito feliz pelo convite do meu irmão Lutênio para que possamos, nessa reflexão, nessa época tão bela para a humanidade terrena, onde nós iremos estudar um pouco sobre a presença do Cristo junto a uma seita que foi dissidência dos judeus, que é a seita dos essênios, a comunidade dos essênios que dera base para que a tarefa do Cristo, a missão dele, de Deus aos homens, pudesse ser cumprida. E
Agradeço de coração pelo convite, pela oportunidade a todos. Eu utilizei 2 livros como fontes de consulta para que esse estudo pudesse ser realizado. Jesus entre os essênios. O primeiro livro que eu utilizei é esse livro intitulado Maria de Nazaré. Fora psicografado pelo médium João Nunes Maia e o espírito é Miramês. O segundo livro que eu utilizei como consulta é o livro intitulado A Grande Espera, psicografado pela médium Corina Novelino e o espírito Eurípides Barçanufo. Eu farei um resumo, já que eu não usarei o PowerPoint, que é um software da apresentação da sequência do estudo. Eu declinarei 5 itens que eu irei seguir. Então, o primeiro é, no século 18 a.C., Moisés forma a fraternidade dos essênios. O segundo item é o Cristo dirige o Velho Testamento. Mestre e profetas. Nós observaremos que o Cristo, antes de encarnar no século I, ele 17 séculos antes, ele já influenciara os hebreus para que essa comunidade fosse fundada. E ele escolhera o patriarca dos hebreus, Moisés, para fazer com que essa comunidade, 17 séculos depois de Moisés, pudesse dar base, pudesse dar alicerce a toda a mensagem de Jesus como aquele que traria a segunda revelação divina, já que Moisés trouxera com os 10 mandamentos a primeira revelação divina. O item 3 que nós iremos abordar é Jesus criança, no convívio com Maria e com José em seu lar. O item 4 é Jesus Cristo adolescente, e ele fora à comunidade dos essênios por orientação dos próprios essênios para preservar a personalidade, a individualidade dele, porque à época os assédios sobre a criança e sobre o adolescente Jesus era imensa. Então, para preservar até mesmo o convívio do Cristo com a família, ele fora direcionado para os essênios dos 12 anos e ficara com os essênios até 29 anos. Com 30 anos, ele iniciara a sua missão e terminara com 33 anos. O quinto item que eu irei abordar é Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre e suas palavras. No livro Maria de Nazaré, que nós declinamos o nome dele agora há pouco como fonte de consulta, nós encontraremos o patriarca Moisés com aproximadamente 120 anos. Esse item está na página 204. Moisés, ele desencarnara com 120 anos. Por incrível que pareça, a espiritualidade nos traz esse dado que é importantíssimo, porque para um homem, à época, 17 séculos antes de Cristo, que é a época em que Moisés tirara o povo hebreu do jugo da escravidão no Egito, ele já contara com 120 anos, e o homem, naquela época, já com seus 60 anos, já era considerado idoso. E Moisés, ele, antes de desencarnar, ele narrara para os seus mais próximos que um dia ele fora convidado pela espiritualidade superior para subir o Monte Sinai. O Monte Sinai é um dado da geografia,
ele está a 2.285 metros de altitude. E para um homem idoso, naquela época, ele demorara aproximadamente 3 horas para subir esse monte. E lá de cima, através da palavra do anjo que ordenara para que ele subisse o Monte Sinai, diz para ele: sobe, ordeno-te. E ele, depois de aproximadamente 3 horas, para um homem idoso da época, ele deitara-se e dormira. Ele fora acordado de madrugada para que ele pudesse receber as primeiras orientações que justificaria a subida dele ao Monte Sinai. E ele acordara e recebera novamente a orientação do anjo. Deita, Moisés. Através do pensamento dele, ele recebe a orientação e ele até diz que ele pensou que fosse morrer. Ele ficou com muito medo. Aí o anjo diz: não, Moisés, você não vai ficar acordado. Adormeça novamente. Ele adormecera, ele fechara os olhos e dormira. E o anjo diz para ele: vem. Moisés, junto com a companhia angelical, ele sobe aos céus. E ele diz que adentrara a uma região tão divina, onde ele sentira a presença de uma paz indizível, e ele fica muito emocionado. Nesse momento, o anjo olha e diz: Moisés, olha para frente, como se fosse um sol divino. Você está na presença do nosso Senhor, o verdadeiro Filho de Deus. Moisés olha e, muito emocionado, ele caíra de joelhos, porque ali estava nada mais, nada menos do que o Cristo, o escolhido de Deus. Isso, lembrando, amigos, 17 séculos antes da presença do próprio Jesus Cristo, no século I. Moisés, ele olha aquela presença maravilhosa, aquele sol, e o Cristo pergunta para ele: Moisés, onde estão minhas ovelhas sofredoras? Nesse momento, Moisés consegue perceber que o Cristo aquela luz divina, estava se referindo aos hebreus, que ele retirara do jugo dos egípcios. Nós fizemos um cálculo, daria aproximadamente 1.600.000 pessoas que foram retiradas do jugo dos egípcios, rumo à Terra Santa. E o Cristo, na verdade, pergunta para ele 3 vezes onde estavam essas ovelhas. E Moisés respondera: eles estão no aprisco, eles sofrem, eles passam muitas dificuldades, Senhor. E o Cristo pergunta para ele novamente, pela 2ª vez: onde estão as minhas ovelhas, Moisés? Muito emocionado, ele responde que eles estão sob a proteção daquele patriarca amoroso, porém cumpridor fiel das leis de Deus. E o Cristo diz para ele: cuida das minhas ovelhas, Moisés. Pela 3ª vez, o Cristo faz a pergunta a Moisés, naquele desdobramento maravilhoso que ele estava vivenciando: Moisés, onde estão as minhas ovelhas? E o Moisés, ele responde que eles estavam sob a proteção daquele patriarca fiel, e ele diz que mesmo sob aquela proteção, ele carecia da atenção dos céus, de Deus, para fazer com que ele pudesse cumprir a chegada até a Terra Santa, que demorara aproximadamente 40 anos para que pudesse chegar à Terra Prometida, como acontecera na verdade. Esse fato da presença de Moisés junto do Cristo se dera 17 séculos antes da presença do próprio Cristo aqui na Terra. E por que o Cristo, ele fizera este pedido a Moisés? Porque essa comunidade dos essênios, que tivera origem
a própria época de Moisés, 17 séculos antes, dera-se início com a presença de um médium de vidência. O nome dele era Essen. Isso está na obra, no livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês. O Essen, ele era tão incrível em relação ao seu trabalho na mediunidade. Moisés, nós sabemos que ele era médium de efeito físico, e ele correspondera exatamente à sua missão. E em virtude de Moisés ter a amizade, ter a fidelidade de Essen, ele, por homenagem a esse médium denominado Essen, ele coloca o nome, ele funda o nome daquela comunidade dos essênios. Os essênios, eles tiveram a missão de dar base, de dar alicerce a todos os conhecimentos que Jesus traria 17 séculos depois. E nós podemos destacar que toda a providência divina, através das mãos de Deus, ele programara a vinda de Moisés no século 17 a.C., que é a primeira revelação divina. Jesus de Nazaré, ele mesmo fora médium de Deus, e ele trouxera no século I a segunda revelação divina. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que viria consolar, aliviar, viria trazer o refrigério do conhecimento da fé raciocinada, viera 17 séculos depois de Jesus. Então, no período de 3.400 anos, nós temos a primeira revelação divina com Moisés. Jesus Cristo como ponto médio entre as três revelações, no século I, e 17 séculos depois, com o nosso insigne mestre Allan Kardec, ele viera trazer a terceira revelação divina. E é interessante nós destacarmos essa temporalidade da programação divina, porque são 3 revelações em 3.400 anos. Nós podemos concluir nesse trecho que o Cristo, já 17 séculos antes, ele programara o próprio Velho Testamento. Como que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque vários profetas, dentro da história riquíssima dos hebreus, o próprio Isaías, que ele nascera no ano de 742 a 687 a.C., ele vivera 55 anos. O próprio Cristo da espiritualidade, ele induzia, ele inspirava os profetas para enriquecer a história do Velho Testamento, para que quando ele viesse no século I, pudesse confirmar todas aquelas manifestações mediúnicas que estão registradas no Velho Testamento. E o profeta Isaías foi aquele, dentre os 4, que mais tivera a fidelidade das informações para que, quando Cristo viesse, pudesse confirmar, alguns séculos depois, todo aquele manancial de conhecimento que fora já antecipadamente registrado no Velho Testamento. Nós podemos ver o nascimento do Cristo após 17 séculos daquele fenômeno que acontecera com Moisés, e nós vemos Jesus nascendo. Nós temos relatos de estudos lindos feitos da chegada do Mestre, onde, através de Maria de Nazaré, ele chegara à Terra. Ele tivera como pais Maria de Nazaré e como companheiro de Maria, José ben Jacob. E Jesus,
ele viera desencadear a maior guerra da história, seria empreendida por aquele que é o enviado de Deus. Que guerra seria essa que o mestre traria? Seriam as lutas interiores dos seres humanos, a luta dos espíritos que estariam também em erraticidade, aguardando uma nova chance de reencarnar, onde, através da sua presença, o combate não seria o combate entre seres humanos, mas seria o combate com os próprios inimigos nossos internos. As armas para as lutas que somente Jesus poderia fornecer seria da exemplificação da sua própria vida, na grandiosa missão de instruir a humanidade, na implantação da verdade, no coração das criaturas, no sentido de surgir, de fazer com que surgisse o reino dos céus na consciência dos homens e o paraíso no mundo. 2000 anos depois, aproximadamente, os homens, dentro da realidade da matéria aqui na Terra, no nosso planeta de expiações e provas, que está passando atualmente por uma transformação maravilhosa, divina, programada pelo próprio Cristo, a regeneração. Não será uma transformação apenas na face do planeta, apenas. Será uma transformação onde os homens se conscientizarão de que são espíritos, onde o corpo físico, que é importante para que o espírito possa atuar aqui na Terra, na verdade o homem vai se conscientizar de que ele não tem um espírito, ele é o espírito. Onde nós não temos uma alma, nós somos a alma. Onde o corpo físico perecível, temporário, ele irá receber do espírito o comando de tudo que viermos a fazer através das potências que trazemos de Deus. Os sentimentos, os bons sentimentos, os nossos pensamentos, que são 50 mil pensamentos por dia, as nossas intenções, as nossas vontades e escolhas, nós daremos prioridade a nós como espíritos, e não apenas como homens, porque já tivemos muitas dores, já passamos por muitas construções equivocadas, já nos decepcionamos, já nos frustramos, e nós mesmos já nos traímos, porque deixamos de lado as potências da alma e desejamos priorizar o homem apenas como homem. E o Cristo vem nos dizer que o reino dos céus não está entre os homens, está no coração do Espírito, está nas suas concepções como alma. Nós iremos espiritualizar a matéria e não fazer com que nós venhamos a materializar o espírito e deixá-lo de lado. Essa é a mensagem dos espíritos superiores para diante das 3 revelações. E nós, com muita alegria, nós vamos observar, depois de alguns anos da infância de Jesus com os seus pais, como era a infância do Cristo. Como foi a infância do Cristo junto de José, Ben Jacó e Maria de Nazaré. No livro Maria de Nazaré, que nós declinamos agora há pouco, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, diz que em muitos momentos José saía da presença de Jesus, porque ele se sentia apequenado, ele se sentia humilhado. Por que isso acontecia? Diante daquele sol maravilhoso num corpo de criança. Isso José, ele dissera a Maria que ele ficava muitas das vezes buscando ficar longe da presença do Cristo no lar,
porque ele se sentia mal, ele se sentia deslocado daquela presença divina ali com Jesus. E Maria também, ela dissera que em muitos momentos ela vivia como mãe daquele Espírito enviado por Deus, mas sentindo um amor imenso por aquele Espírito divinizado, onde ele, na presença de Maria, ele aprendera muito como filho querido, mas ela dissera que também, em muitos momentos, ela se colocava apequenada diante do enviado de Deus, que é Jesus. Nós destacamos esse trecho do livro porque nós precisamos mostrar que Jesus, ele encarnara num corpo com 24 cromossomos. Era um corpo híbrido, segundo Miramês. Um corpo diferenciado para poder receber um espírito que 5 bilhões de anos atrás eles já edificaram o nosso planeta Terra. O Cristo, ele já era Cristo antes da nossa própria presença aqui na Terra. Todos nós que aqui nos encontramos devemos, se for possível, agradecer em nossas orações por termos um corpo físico para podermos mostrar as virtudes que já conseguimos amealhar, evoluir em ciência, em graça, em beleza das virtudes, como ele mesmo dissera, que o amor é a virtude mãe dos seres que aqui nos encontramos. E nós devemos as nossas vidas ao Mestre amado, que foi, na verdade, o construtor desse planeta. Verbalizamos novamente há 5 bilhões de anos atrás. E ele é o responsável por todos nós. Nós somos ovelhas do seu aprisco. Ele sabe o nome de cada ser reencarnado aqui na Terra. Ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome, e ele sabe muito bem do programa divino pelo qual nós nos encontramos, porque o Espírito só mostra o valor das virtudes que se encontram em sua consciência através das vivências difíceis, através da reencarnação. Nós evoluímos também no plano espiritual, sim, mas não como no testemunho da reencarnação, num corpo físico que recebemos, onde nós, ao nascermos, olhamos lá aquela que teria o olhar enternecido para nós, um olhar afetuoso, lá no hospital onde nós chegamos. E aquela mulher que olhara para nós é a nossa mãe. Aquele homem que do lado da nossa mãe nos transmitia o valor do paterno amor instrutor seria o nosso pai. E nós chegamos a uma nova reencarnação para conseguirmos não termos apenas as dificuldades da vida, que isto é inerente a cada ser humano, mas nós termos exercícios, passarmos pelos exercícios das dificuldades, das limitações, das urzes do caminho, para que possamos reunir o valor do saber para a sabedoria. Qual a diferença? O saber é a teoria estudada, é aquilo que nós aprendemos na fé raciocinada do Espiritismo, ou de qualquer religião que está sobre o planeta Terra. Nós temos 10.000 religiões hoje sobre o planeta. Isso é concessão da justiça divina. Mas importante do que a religião é o religioso. É aquele que transforma o saber que aprende nas lições semanais do corpo, da filosofia religiosa.
Mais importante é o religioso, porque ele consegue fazer a transmutação do saber à sabedoria, quando ele consegue, pela força de vontade, viver aqueles ensinamentos e, de acordo com o gradiente emocional dos sentimentos que ele conseguir vivenciar, ele vai transformar em si, na forja da boa vontade, na forja da segurança interior. Ele vai conseguir transmutar o saber em sabedoria. E é essa sabedoria que o Cristo deseja da gente, para que, através dos conhecimentos, nós consigamos fazer a nossa própria evolução individual, dentro da coletividade, da família, dentro daqueles que vieram, para que nós pudéssemos, através da ciência da troca, nós possamos aprender a viver. Então, nós aprendemos a viver reencarnados neste corpo físico que, ao chegar lá na maternidade, tem 1 trilhão de células. E que hoje, na nossa idade de adulto, nós temos neste corpo perecível 10 trilhões de células. E a mediunidade está nas células. Cada célula do nosso corpo físico, que é empréstimo, que é comodato divino, que um dia nós o devolveremos à Mãe Natureza. E nós retornaremos com as nossas individualidades conservadas, com todas as lembranças das nossas memórias emocionais. Reencarnamos aqui na Terra, num corpo de bebê, e desencarnamos, muitas das vezes, na maioria das vezes, num corpo de um ancião, que tem nada mais, nada menos do que a ciência das experiências acumuladas, na beleza da sabedoria. Nós fomos criados por Deus como espíritos, como chama, como centelha etérea, como clarão divino, simples e ignorantes, para muitos milênios depois, nós retornarmos à presença do nosso Pai, simples, porém sábios. E é esta lição que as ciências se esmeram, que as religiões associadas à ciência se esmeram para poder entender. Nós, muitas das vezes, como seres humanos, nós nos contorcemos diante da verdade e devemos fazer essa passagem interna para fazer com que a verdade das revelações possa ser transmutada em nossos corações, porque nós nos frustraremos se tentarmos entender a inteligência apenas pela força da inteligência. Não, Senhor, não. A inteligência é uma das asas que iremos utilizar para a nossa evolução individual. O mérito é nosso, ele é intransferível. Por isso que, pelas mãos de Deus, chegaram as 3 revelações, para que nós pudéssemos, através do nosso mérito individual, pudéssemos, através da força da inteligência, consigamos atingir a força das emoções e dos sentimentos e criarmos a nossa asa das virtudes dos bons sentimentos, para que, através das 2 asas, pudéssemos alçar voo da liberdade deste planeta, porque nós não fomos criados por Deus para ficarmos perpetuamente no planeta Terra. Não, Senhor. Nós aprendemos no Espiritismo que, através do Pentateuco Espírita, através de Allan Kardec, nós pudéssemos alçar voo um dia daqui da Terra para novas moradas. Como tu mesmo dissera, há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós iremos habitar outros orbes, outros planetas. Nós temos no universo expansível bilhões de sóis. Nós temos bilhões de galáxias. São planetas, asteroides, cometas que povoam o universo expansível.
Nós não fomos criados para ficar perpetuamente, nossa vida é perpétua. Deus é tão bom, generoso e amoroso para com seus filhos, que nos deram um presente maravilhoso. Se a sua vida, a vida de Deus é eterna, não tiver início, presencia hoje este momento maravilhoso, próximo dos seus filhos, e nunca terá fim. E Deus é tão bom e generoso que nos dera a metade da sua vida eterna, que é a vida perpétua do Espírito. Tivemos o início após milênios na Mãe Natureza, vivendo as experiências das rochas, das energias sutis das rochas, dos cristais, passando para o despertar no reino vegetal e, milênios depois, vivenciar essa energia vital do princípio inteligente no animal, para milênios depois nós termos condições de sermos espíritos perpétuos. E estamos aqui hoje, Senhor. Estamos aqui hoje raciocinando com a força da inteligência associada às forças dos sentimentos. Nós temos que mostrar as nossas emoções, da alegria pontual, para que, através de várias alegrias pontuais, consigamos conquistar em nós a felicidade contínua. E essa felicidade contínua, José ben Jacob, ele diz: a felicidade é uma porta e a chave é um amor. A felicidade é um conjunto de valores estabelecidos pelo Criador, assim nos diz Miramês. E Jesus, criança, ele, com 12 anos, fora convidado pelos essênios para manter-se preservado mais próximo dos essênios para ter a proteção dos essênios. E os essênios, eles vieram programados pelo próprio Cristo. Reencarnaram durante 17 ou 16 séculos para que, quando o Cristo encarnasse na Terra, eles dessem base à tarefa do Cristo. E eles deram. Os essênios, eles se reuniam em vários montes, na Judéia e no norte. Eu declinarei o nome desses montes onde eles se reuniam. Monte Carmelo, Monte Nebo. A múmia de Moisés se encontra neste monte, vizinho ao Mar Morto. Monte Moabe, Monte Tabor. Monte Jordão, Monte Gilboá ou Batsã. Monte Abarim, Monte Horebe, Monte Quarentena. Monte Hermon no Líbano e Monte Ebá na Samaria. Eram pontos secretos de reuniões desta seita, onde nós repetimos, são dissidências dos judeus. Assim como dissidências dos judeus são os fariseus, são os essênios, como nós aqui estamos estudando, são os saduceus, dissidências dos judeus, os samaritanos, os nazarenos e os terapeutas. José ben Jacó, o pai, o companheiro de Maria e o pai do Cristo, o pai de coração, ele era terapeuta. E ele era também essênio. Vejamos a importância dos essênios, dando base para a tarefa do Cristo. E nós podemos hoje encontrar nos escritos do Mar Morto as comprovações de que realmente aquela comunidade habitara esses montes. E Jesus, aproximadamente com 16, 17 anos, já fazia palestras, já trazia a mensagem de Deus para os próprios essênios. E os escribas dos essênios registravam nos papiros e também nos pergaminhos, eles registravam essas mensagens do Cristo.
E nós temos os escritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947 por 2 pastores beduínos, aproximadamente 813 manuscritos redigidos pelos essênios entre 2225 a.C. e o ano 68 depois de Cristo. Através das cavernas também de Qumran, onde nós temos 1.200 esqueletos, que eram os próprios essênios, que eram sepultados dentro dessas comunidades. Então, irmãos, nós vamos encontrar no livro A Grande Espera, onde aquele irmão que nós conhecemos como Eurípides Barçanufo, ele, à época do Cristo, ele convivera com o Cristo adolescente dentro desta comunidade dos essênios, onde o Cristo, na adolescência, já redirecionava, através das suas palestras, como deveria continuar aquela comunidade a existir, e ele já profetizara também o término dos essênios. Então, o espírito de Eurípides Barçanufo, ele fora o primeiro mártir antes do próprio cristianismo. Ele fenecera, através das chamas ardentes do seu corpo, ele entregara em nome do próprio Cristo, porque muitos dos judeus, já na terra de Jerusalém, no templo de Jerusalém, condenara Marcos, que, segundo os relatos de Eurípides Barçanufo, era ele próprio reencarnado, já trazendo a sua fidelidade ao Cristo. Mais tarde, nós temos as notícias dos escritos do Mar Morto, e eu devo aqui dividir com todos que esses escritos foram reunidos e estão hoje na Biblioteca do Vaticano, na Itália. Nós temos, nesta Biblioteca do Vaticano, 40 quilômetros de estantes, onde temos todo o manancial do Velho e do Novo Testamento, onde as autoridades do Vaticano permitem que haja transparência de alguns conhecimentos, e de outros conhecimentos verdadeiros da própria vida do Cristo estão ainda sob o véu do controle que é exercido para que a verdade venha à luz do sol do conhecimento para os homens. Quando Jesus, com 12 anos, fora convidado para morar com os essênios, ele respondera, com 12 anos de idade, respondera aos essênios: devo ir com esses bons companheiros, que usam a natureza como templo. Lá poderemos falar e ouvir o Senhor na sua expressão maior, para que possamos mais tarde ajudar melhor os que sofrem, os torturados pela fome e os nus de sentimentos. Eu vim para trazer a luz, para que as minhas ovelhas não andem em trevas. Devo e preciso viver com elas, para que elas tenham esperança naquele que me enviou, Deus. Com a minha presença na terra, termina o prazo das escolas iniciáticas manterem as suas portas fechadas. Isso Jesus com 12 anos de idade. No Monte Nebo, num desses montes que eu declinei, Jesus, adolescente, já faz a sua explanação, e um dos trechos dessa explanação, ele dissera: quantos séculos estivesses no mundo à minha espera. E aqui estou convosco. Não percais a oportunidade. Eu vim da parte de Deus trazer aos sofredores o alívio, para que entendam como meu Pai ama e confia neles. E ele os enviou a mim, para reunir no meu redil todas as ovelhas perdidas, e eu as abençoo, como o que posso fazer para que todos vós bebais a água da vida. Sou o pão para que possais saciar a fome, sou a justiça para que possais ser esperançosos nas promessas
a que se referem os profetas e as Escrituras. Vós sois o sal da terra, para que haja equilíbrio entre os homens. No Monte Nebo, Jesus continua: devo ensinar aos homens as coisas excelentes, e uma delas, a maior de todas, é o amor. O legislador hebreu deixou nas tábuas da lei mandamentos sublimes, como amar a Deus. E isso que quero que aconteça, porque quem ama a Deus não pode se esquecer de amar o próximo. E é desse próximo que falo, para que haja respeito, pelo menos, a seu favor. O que vemos na atualidade é diferente. O tamanho dos desejos materiais. Certamente que não vim para a guerra, mas devo lutar contra a ignorância, mesmo a dos sofredores. A vossa luta há de ser diferente, usando as armas do bem na direção do amor. Filhos diletos, que o Senhor vele por todos, todos vós sempre e sempre. Devemos começar hoje com a virtude mãe, aquela que gerou todas as virtudes no ambiente de Deus. Não poderemos existir sem ela. Se não temos condições para qualificar nosso Pai, que está nos céus, para não diminuí-lo tanto, vamos chamá-lo de amor, mesmo sendo ele bem maior que esse amor, porque ele fora aquele que o criou. Todos querem alcançar o reino dos céus, como prêmio de todos os esforços reunidos e aprovados na terra. No entanto, eu vos digo que esse reino surgirá dentro dos vossos corações. Somente encontramos por fora aquilo que construímos por dentro, a luz. Jesus, no Monte Nebo, para 500 participantes essênios: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade entre os homens da terra. O que falo é alimento para a vida eterna, porque só falo o que ouvi da parte de meu Pai que está nos céus. Asseguro-vos que aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá um sol a guiá-lo. Maior e mais perfeito do que este que marca o dia e que nos aquece. Quem guarda as minhas palavras, guarda no coração um tesouro eterno e sente alegria para viver, passando a entender o amor como necessidade maior. Jesus, ele nos traz as palavras da verdade. Quando ele abre a boca, sai do céu da sua boca a mensagem do próprio Deus para todos nós. E uma mensagem máxima que ele deixara para o final da sua missão, ele deixara para declinar içado a cruz, que os homens prepararam para ele à época, que é a lição do perdão. Perdão para que possamos, no perdão, na força da virtude do perdão, amar os inimigos. Para que na força do perdão nós possamos fazer o bem para aquele que nos odeia. É a lição máxima, o perdão. E através da beleza do perdão no coração, nós possamos orar. Nós aprendemos com Jesus a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque aqueles que são inimigos, que odeiam, que perseguem e caluniam, são os feridos do caminho. Só agride aquele que está ferido. E nós, como estamos hoje aqui na Terra, no século XXI, nós podemos estar conscientes, porque o amor é aquele que faz com que nós plantemos os nossos pés na terra e estejamos conscientes para amar. Não iremos amar dentro da força da paixão, não, Senhor. Não. A paixão é o desequilíbrio do amor, é a inconsciência das virtudes, mas nós iremos usar o amor
para pensar, para sentir, para viver. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E eu desejo, nesta pequena reflexão que fizemos com o auxílio dos amigos espirituais, finalizar esta nossa reflexão com Cristo Consolador. E é uma homenagem a todos os irmãos das terras de Camões, para que nós possamos, com os nossos irmãos compatriotas, verbalizar a palavra Jesus de Nazaré, sabendo que temos consciência na inteligência e consciência também nos sentimentos, para que possamos, no ato do amar, no ato de amar aos nossos semelhantes, primeiro a nós mesmos, porque a criatura mais importante das nossas vidas somos nós mesmos. Só podemos amar ao próximo, como ele dissera, se amarmos a nós primeiro. E nesse ato de amarmos a nós, ao nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas, nós conseguiremos edificar o reino dos céus em nós. O Cristo Consolador. Eu sou o amor, príncipe da paz. Descerei à terra como uma corte de anjos do meu Pai, que está nos céus. Um rebanho não pode ficar sem pastor. Eu nunca faltarei com a minha mão, em favor de todos os que me ouvirem. Eu estarei ao lado de todos, abrindo caminho e ofertando pão aos que têm fome de justiça e de amor. Eu sou o caminho em que podes confiar. Confia no Pai que está nos céus, que ele me enviou para guiar-vos para o reino da luz. Amo a todas as minhas ovelhas. Que lindo, desde Moisés, a ele próprio no século I e a ele próprio hoje, no século XXI. Amo a todas as minhas ovelhas. Não sejas fraco na fé. Jamais deixes sinal de ódio por onde tu andares. Sou mestre e médico das almas. Trago a vida e expulso a morte. É bom que entendais que trago a guerra, aquela que nasce no interior de cada homem, porque vem combater a ignorância, ensinando aos seres que dormem a acordarem para a luz de Deus. Sou como o sol que ilumina em todas as direções, sem escolher onde despejar minha luz, que é só amor. Estou aqui não por vontade dos homens, não, porém por misericórdia de Deus. Conheço tudo e sei o que devo fazer. Andarei pelos caminhos que me são sugeridos por meu Pai que está nos céus, em quem confio de todo o coração. Não sejas fraco na fé. Sou mestre e médico das almas. Eu sou o amor. Excelente noite para todos. Obrigado pela oportunidade. Eu farei a prece final. Jesus, nosso irmão e mestre de todas as horas, aqui nos encontramos nesta singela prece que a Ti endereçamos, com nossas mentes jubilosas, felizes, enternecidas e amadas pelo Teu amor. Para agradecer-te a oportunidade deste encontro entre irmãos que aqui se encontram no Brasil, com nossos irmãos compatriotas em Portugal. E nesta ponte maravilhosa que fazemos, através das mãos dos amigos espirituais, uma ponte de mão dupla, onde nós podemos viajar no tempo e viajar também nos belos momentos que o Evangelho do Teu amor nos proporciona. E nós pedimos, Senhor, neste momento, após louvar-te, pedimos por aqueles que se encontram cansados, caídos, rotos, doentes, aleijados, aqueles que se encontram com a sua fé abalada pelas situações em que os próprios homens criaram aqui na terra, da guerra à construção de
momentos difíceis que a humanidade passa, momentos de falta de fé e momentos de construção da fé, para que nós possamos, unidos neste momento, provar a nossa fidelidade aos ensinos do teu amor. E passaremos por esse momento necessário, temporário, onde a fé se encontra abalada por momentos de dores, de desencarnações coletivas, e nós aqui, Senhor, pedimos nesta prece singela que a Ti endereçamos, pedimos forças para todos aqueles que se encontram com a sua fé abalada. Nós pedimos para que, nesta troca divina, nós possamos doar a nossa fé e doar as nossas virtudes para os nossos irmãos, para que nós possamos levantar a nossa cabeça e fazer com que possamos mostrar a fibra do Espírito, dobrar o Espírito e mostrar que nós somos capazes de passar por qualquer dor neste mundo, de expiações e provas que passa para o alvorecer, o novo horizonte da regeneração. Ampara-nos, Senhor, em nossa pequenina fé, do tamanho de um grão de mostarda, para que ela cresça em verdade e luz e ilumine a nova fase da regeneração. Graças a Deus.